Bem-vindo de volta, Residente. Aqui é o seu colega Alistair, novamente. Hoje temos um tema que pode ser devastador para os espectadores, especialmente os sensíveis à crueldade animal, algo que a franquia Jurassic explora com frequência. Apesar de serem os antagonistas de seus respectivos filmes, os dinossauros são tão vítimas quanto os que estão presos nas ilhas. Bem, agora a entrada mais recente da franquia foi lançada, Jurassic World Rebirth, de Gareth Edwards, e um dos tópicos mais quentes é a nova criatura mutante, o Distortus Rex. Esta criatura, criada no laboratório da InGen, é parcialmente responsável pela queda do centro de pesquisa e desenvolvimento da ilha. É retratado como o vilão de Rebirth, mas quando olhado de perto, esta criatura na verdade tem uma história trágica. E depois de explicar isso para você, pode ser que você tenha uma nova apreciação pelo final deste filme, porque se encaixa diretamente nos temas da franquia Jurassic e responde diretamente às críticas dos filmes do mundo anterior. Então hoje, vamos olhar para a história de partir o coração do Distortus Rex. Mas uma coisa mais triste do que o Distortus Rex é a quantidade de vocês que não estão inscritos, que é quase 70% de vocês, então se mexam, tem muito conteúdo Jurassic vindo. Analisando a história da série Jurassic, é possível ter uma boa noção sobre a criação deste espécime. Em 1986, a InGen começou a criar clones de dinossauros e, claro, usou o DNA de répteis modernos como sapos de árvore para preencher as lacunas. O que levou a esses animais que se assemelhavam aos seus antigos eus, mas não exatamente. Eles eram sem penas, com variações de tamanho que os tornavam diferentes de seus ancestrais naturais. Mas eles eram fascinantes mesmo assim. No entanto, apesar de estarem errados, a InGen passou por iteração após iteração de designs antes de chegar a um animal com o qual estavam satisfeitos. Erros anteriores eram ou muito imprecisos, ou tinham anormalidades genéticas que tornavam sua própria existência insustentável. Alguns não regulavam a temperatura corporal, outros tinham degradação celular acelerada, problemas neurológicos ou órgãos mal formados. Eles não foram feitos para sobreviver, eram construções instáveis, vivendo em tempo emprestado desde o momento em que eclodiram. Isso não impediu a InGen de continuar experimentando, buscando criar animais maiores, mais aterrorizantes e impressionantes. Isso nos leva a 2010, a criação do T-Rex, onde testemunhamos o laboratório da InGen na ilha St. Hubert, experimentando com genética para tentar criar a próxima grande atração assustadora para o parque, que seria o mundo jurássico. Sim, este laboratório foi projetado para criar o próximo dinossauro de destaque, que se tornaria o Indominus Rex. Maior, mais cruel e com mais dentes, este laboratório foi responsável por aprimorar os genes do animal, tentando dar a eles características mais aterrorizantes. E não só isso, eles misturaram o DNA de outras criaturas no processo. Na tentativa de aumentar o tamanho do Tyrannosaurus Rex, eles misturaram o DNA do titanossauro com efeitos desastrosos. O resultado foi uma mutação deformada e horrenda, uma criatura com um crânio aumentado, 6 membros e que cresceu a tal tamanho que nem as instalações mais avançadas tecnologicamente conseguiram contê-la. E o pior de tudo, este era o 26º espécime, houve 25 falhas antes dele. E como Krabs, o representante da Parkagenics, afirma, esses produtos podem ultrapassar 72 milhões de dólares em despesas. O fato de não terem sido abatidos ao descobrirem malformações genéticas significa que permitiram que essas criaturas vivessem, independentemente da dor que estivessem sentindo. Muitos desses espécimes provavelmente estavam em uma quantidade insuperável de dor devido à experimentação genética, mas apesar disso, a InGen teria prolongado seu sofrimento em nome do lucro e da pesquisa e desenvolvimento. O que nos leva à versão número 26 do Distortus Rex, a primeira iteração autossustentável desta criatura. Mas apesar disso, não significa que ele não sofra de deficiências físicas e mentais, algumas das quais são até demonstradas no filme. Andando sobre as patas traseiras, com os braços para apoio, muito parecido com um gorila, ostentando um par extra de membros restantes de seu DNA danificado.
Ele tem um crânio aumentado e se curva com uma clara deformidade na coluna. Esta criatura grita abominação, algo que não deveria ter sido criado. Um animal que a natureza nunca pretendeu que existisse e que viola tudo o que sabemos sobre a ordem natural. Este animal sente dor toda vez que se move, como quando caminha, ele até testa sua perna direita para ver se a pressão causará um desconforto severo. Ele não caça por esporte ou agressão, ele se move porque precisa. Cada passo é um risco calculado entre permanecer vivo e entrar em agonia. Este é o primeiro espécime de T-Rex que pode viver, mas isso não significa que sua existência seja sem sofrimento. Seu corpo pode funcionar, mas está se mantendo unido por pouco, um emaranhado de genética incompatível forçada a cooperar. Cada movimento é uma negociação entre sua biologia conflitante e, embora possa sobreviver mais tempo que seus antecessores, é a prova viva de que sobrevivência não significa estabilidade. Ele não foi projetado para prosperar, apenas para resistir. É por isso que essa coisa é provavelmente um catador. O que nos leva ao clímax do filme, onde ele aparece totalmente crescido, aprendeu a viver com sua dor em um mundo que não o quer. Ele aparece através da névoa como um monstro da natureza, um choque para a equipe que veio para a ilha com pouca informação sobre o que exatamente residia lá. Ele os persegue mais por curiosidade do que por vingança direta. A última vez que viu humanos na ilha, eles o mantiveram cativo em uma pequena instalação de pesquisa, enjaulado por sua vida precoce. Mas desde então, eles desapareceram e pela primeira vez em 17 anos, ele está vendo-os novamente e está imediatamente curioso. Uma coisa que você vai notar é que o T-Rex não ataca, a menos que seja provocado. Quando os portões se abriram, revelando Zora Bennett e sua equipe, ele parecia mais curioso do que qualquer outra coisa, menos incomodado com a existência deles e mais interessado em entender o que eles eram. Ele não avançou ou rugiu ou tentou agarrá-los, observou quase cautelosamente, como se tentasse processar se esses humanos eram uma ameaça ou presa. O helicóptero que voava em sua direção estava emitindo luzes brilhantes, então ele o arrancou do céu e começou a brincar com ele, como se estivesse fascinado e interessado no objeto mais do que realmente tentando matar alguém. E só atacou quando Martin Krabs atingiu a coisa com seu veículo, iluminando-a com os faróis do carro, o que levou a ele a arrancá-lo do carro e mordê-lo ao meio. Após isso, vemos ele se aproximar dos cais onde a equipe estava tentando escapar, se aproximando lentamente de sua posição, mas mais uma vez, vemos que ele está mais curioso do que qualquer outra coisa. Ele não tenta atacar, simplesmente observa. Não é até Zorro perceber que ele é atraído pela luz que eles reagem, e Duncan Kincaid o atrai com um sinalizador, e ele segue voluntariamente. Ele não parece estar interessado na comida indefesa, mas mais pela luz brilhante. Ele persegue Duncan até o sinalizador acabar, e então aparentemente perde o interesse como se comer Duncan não fosse seu objetivo. É claro que a partir deste final, o Distortus Rex não é uma criatura maníaca e malvada procurando causar danos a outros, mas é uma vítima de experimentação genética que deu errado. Forçado a sofrer, e no final, ele observa o barco deles partir, a luz desaparecendo na distância antes de retornar à ilha para continuar sua vida ao lado de seus primos dinossauros. Este final, para mim, parece uma resposta direta ao final de Dominion. Se você se lembra disso, nós também fizemos um vídeo de uma história comovente do Giganotosaurus e como este animal se comportava completamente naturalmente, era territorial, não era sanguinário ou mau, estava apenas sendo como um dinossauro. Ele nem mesmo mata um único personagem no filme. Ainda assim, no final, é morto cerimoniosamente, como se fosse uma grande vitória a ser comemorada, quando na realidade era apenas um animal lutando para sobreviver, assim como todos os outros. O T-Rex, como o Giganotosaurus, também é apenas um animal querendo encontrar paz. Ele não pediu para nascer com suas anormalidades genéticas, tornando sua vida difícil diariamente. Ele é tão vítima quanto os humanos presos na ilha. Mas o filme mostra que, mesmo sendo trágico, ainda é perigoso, porque no final do dia é um animal selvagem.
No entanto, no final, eles fizeram questão de nos dizer que só porque é perigoso não significa que mereça morrer. Os humanos se colocaram em um lugar onde não pertencem e se tornaram os intrusos. Aprecio que este filme nos mostrou que, como vítima, ele não deveria simplesmente ser morto como se fosse algo bom. O que torna todo esse final um tanto agridoce. O que começou como uma tentativa de fazer a melhor atração principal do parque se transformou em uma história de terror que ainda tem temas subjacentes de tragédia e desgosto. A vergonha da InGen por criar essas abominações com suas anormalidades genéticas e, apesar de estarem sofrendo, eles prolongam seu sofrimento, tudo em nome de economizar dinheiro. Mas o Distortus Rex agora está livre para vagar pela ilha, e o paradeiro desta criatura permanece um mistério, mas o legado dos horríveis testes da InGen continua vivo. Quem sabe quantas outras abominações eles fizeram, remanescentes de sua necessidade de brincar de Deus, ignorando a natureza. Mas tenho a sensação de que esta não será a última vez que veremos o Distortus Rex. Mas o que você acha? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo. Inscreva-se e ative as notificações para se tornar um residente de Dangerville hoje. Dê um like gigante neste vídeo para apoiar o canal. Fui Alistair, obrigado por ver o vídeo de hoje. E veremos vocês residentes no próximo.